Vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, e temos também o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 2 de outubro de 2025, quinta-feira, dia dos Santos Anjos da Guarda, dentro da 26ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com esse lenço no pescoço, e o rito é de leituras próprias. A primeira leitura, por exemplo, é a leitura do livro do Êxodo, capítulo 23, versículos do 20 ao 23. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa comemoração e também vamos ter reflexões do Evangelho. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo número 90 na Bíblia Vulgata ou 91 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ao 6º, 10º ao 11, refrão número 11. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Repitamos: o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Do caçador e do seu laço ele me livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Repitamos: o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Olha que importante você ter o anjo da guarda, né? O anjo está sempre nos protegendo. Vamos agora ao Evangelho? Leitura do Evangelho agora, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 18, versículos do 1º ao 5º e o 10º. Aleluia, 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 aleluia. Bendizei ao Senhor Deus, os seus poderes, seus ministros, que fazeis
sua vontade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo e naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora saber da reflexão desse texto. Aqui no livro Igreja em Oração tem uma reflexão. A pergunta feita pelos discípulos sobre quem é o maior no reino dos céus dá ensejo ao discurso de Jesus sobre a convivência comunitária. Entre os discípulos não deve haver aspirações de poder, manias de grandeza e superioridade. Ao contrário, devem reinar a simplicidade e a pureza, o serviço e o perdão. Jesus tomou uma criança e colocou-a no meio deles. A criança, entre tantos símbolos, recorda a simplicidade e a pequenez. Jesus estabelece o primeiro e maior perfil do discípulo do reino e da comunidade discipular. Parece contraditório, mas na lógica de Jesus e de seu reino, o maior é quem se faz pequeno. Os pequeninos são protegidos pelo Pai Celeste, pois são assistidos pelos anjos que contemplam a face do Pai. Os santos anjos, a maneira semita de dizer, são a companhia e a proteção do próprio Deus, presentes ao lado dos pequenos e frágeis. Vou enviar um anjo que vá à sua frente e que o guarde pelo caminho e o conduza ao lugar que preparei para você. Êxodo 23, versículo 20. Falando sobre o anjo, que protege, né? Que vai à frente, que mostra o caminho em nome de Deus. Na comunidade que você vive, há crianças e há aspirações também em referência aos anjos. Isso é falado, isso é informado. Eu acho que sim, eu acho que tem o texto da oração das crianças sobre o anjo, que é dito até pelos adultos, né? Porque o anjo é para todos, independentemente se é adulto ou criança. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Então a gente aprende desde criança. Olha, essa celebração foi introduzida no calendário romano em 1615. Nos lembra do ministério benevolente dos anjos ao longo da história da salvação. Os patriarcas, os profetas e todo o povo de Israel experimentaram a providência divina pela mediação dos anjos. Também os apóstolos, São Pedro e São Paulo, foram ajudados por eles. Até hoje eles vigiam com amor e poder sobre a vida de cada um de nós. Vamos ver mais uma reflexão? Olha, aos apóstolos que discutiam quem seria mais importante, Jesus dá uma resposta desconcertante, segundo o livro Deus Conosco. Diz que os mais importantes são os sem importância, as crianças.
Os pobres, os fracos, os ignorantes, são amados de modo especial por Deus. São tão importantes para Deus a ponto de terem a proteção de seus anjos. São os mais amados porque não confiam em si mesmos, mas se entregam totalmente nas mãos de Deus. É bom que tenhamos também o espírito de criança, simplicidade, generosidade, sem violência e sem discriminação. Uma outra reflexão é esta: a natureza do anjo é espiritual, e a palavra anjo se refere àquilo que ele habitualmente faz. Ou seja, anunciar boas novas, anunciar evangelhos. Assim, os anjos nos ensinam a valorizar aquilo que fazemos, ou ainda que aquilo que fazemos tem uma íntima relação com aquilo que somos. E os anjos são mestres nisso. Entre seus atos externos e seu ser interior, existe uma coerência, uma unidade que todo cristão deve almejar. E mais, a vida angélica é totalmente teocentrada, centrada em Deus. Eles podem dizer sem hesitação: diante de vós todo o meu desejo, conforme o Salmo 38, versículo 10 da Vulgata. Quer dizer, os anjos conservam o modo de vida que os homens tinham antes da queda, antes do pecado. Por fim, os anjos são, para nós, modelos de esperança. Guardadas as devidas adaptações, eles poderiam bem nos dizer: eu sou você amanhã. Contemplar Deus face a face, ter Jesus no centro do coração e fazer sempre o bem são desejos que todos nós trazemos no mais íntimo do ser e que são vivenciados pelos anjos. Que nossos anjos da guarda intercedam por nós para que um dia sejamos como eles. Mais uma informação, tem mais duas. A memória dos santos anjos da guarda foi introduzida no calendário romano em 1615. E a presença dos anjos na história da salvação é comprovada por várias passagens bíblicas. São mensageiros e guardiões dos filhos de Deus. Celebrando esta memória, todos devem também ser sinais atuantes da presença divina onde quer que estejam. Você é presença de Deus aonde você está? Pois seja. Aqui tem uma informação da TV Rede Século XXI através do seu site rs21.com.br. Os anjos que são fiéis a Deus são os chamados anjos bons ou simplesmente anjos. Dentre esses é que Deus escolhe o nosso anjo da guarda, que é pessoal e exclusivo, cuja função é proteger-nos até o retorno da nossa alma à eternidade, para Deus. Ele nos ampara e nos defende dos perigos, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Salmo 90. Os anjos da guarda estão repletos de dons e privilégios especiais, com uma missão insubstituível ao longo da criação. Eles possuem a natureza angélica espiritual, que é a síntese de toda a beleza e de todas as virtudes de Deus, por isso é impossível de ser representada. A tarefa dos anjos é levar às nossas orações a bondade misericordiosa do Altíssimo. A devoção dos anjos é mais antiga até que dos próprios santos, ganhando maior vigor na Idade Média, quando os monges solitários receberam a companhia dessas invisíveis criaturas cuja presença era sentida nas suas vidas de silenciosa contemplação e íntima comunhão espiritual com Deus Pai. Todavia, o eterno guardião, como anjo da guarda, também é chamado, tão solicitado e cuidado durante a infância. Está totalmente esquecido no cotidiano do adulto que
descuidando de sua exclusiva e própria companhia, não se apercebe mais de sua angélica presença. Mas este espírito puro continua vigilante, constante dos pensamentos e de todas as ações humanas. O anjo da guarda é o ser mais perfeito e digno do que nós, criaturas humanas. Não podemos ignorá-lo, devemos amá-lo, respeitá-lo, segui-lo, pois está sempre pronto a proteger-nos, animar e orientar para cumprirmos a missão da vida terrena, trilhando o caminho de Cristo e assim ingressarmos na glória eterna um dia. A celebração especialmente dedicada aos anjos da guarda começou na Espanha, no fim do ano 400, propagando-se por toda a Europa em poucos séculos. Antes, ela ocorria no dia 29 de setembro, junto com a do Arcanjo Miguel, guardião e protetor por excelência. O dia 2 de outubro foi fixado em 1670 pelo Papa Clemente X, a fim de celebrar separadamente o nosso Santo Anjo da Guarda. E para ele, a igreja, para ele, aqui deve ser o Papa, né? Papa Clemente X. Para ele, a igreja ditou uma das mais belas orações, que diz: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Santo do dia 2 de outubro, São Satúrio, eremita, faleceu em 606. Viveu em contemplação e penitência numa gruta localizada nas montanhas próximas ao rio Duero. Santo do dia 2 de outubro, São Berejiço, abade, faleceu mais ou menos no ano 725. Fundou em Andage, atual Bélgica, um mosteiro de cônegos regulares, do qual foi abade. Santa do dia 2 de outubro, Santa Joana Emília Villeneuve, virgem, morreu em 1854. Fundou em Castres, França, a congregação de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que são conhecidas como Irmãs Azuis, pela cor do seu hábito. De acordo com o blog santosebeatoscatólicos.com, Joana Emília, essa santa Joana Emília de Villeneuve, era neta do conde de Villeneuve, terceira dos 4 filhos do marquês Luís de Villeneuve e de Rosália d'Avesnes. Os primeiros anos de sua vida transcorreram no castelo de Hauterive, na proximidade de Castres, na França, onde sua mãe teve que retirar-se por causa de seu delicado estado de saúde. Com 14 anos, Joana perdeu a mãe e 3 anos depois, sua irmã Otávia. Esses fatos trágicos marcaram a sua existência. Não é fácil, né? Perder a mãe e a irmã em pouco tempo, bem como o contato que mantinha com o padre jesuíta Leblanc, a quem transmitiu as preocupações sociais que sentia, entre as quais se destaca a miséria que via a seu redor no contexto histórico dos primeiros albores da Revolução Industrial. Após a morte de sua mãe, a vida da família de Joana Emília transcorreu entre Hauterive e Toulouse, onde a avó assumiu, então, a educação de seus netos. Com a morte da mãe, né, a avó assumiu. Aos 19 anos, ela mudou definitivamente para Hauterive. Então, ela fez essa mudança definitiva com sua família, onde administrou com êxito a vida familiar, aliviando deste encargo seu pai, prefeito de Castres. Pouco depois, declarou a seu pai a sua vontade de entrar para as filhas da caridade. Ainda bem que ele aceitou. Ele aceitou o pedido e propôs um prazo de reflexão que durou 4 anos. É uma reflexão longa, hein? No meu ponto de vista.
No final desse prazo e com a aprovação do bispo, ele decidiu fundar, aliás, ela decidiu fundar. Ah, não, ele não aceitou o pedido, eu pensei que ele tinha aceitado, olha só. Ela declarou ao pai sua vontade de entrar para as Filhas da Caridade. Ele não aceitou o pedido e lhe propôs um prazo de reflexão que duraria 4 anos. Então ele não aceitou, pensei que ele tinha aceitado. Então ele fez a reflexão no final do prazo e, com a aprovação do bispo, decidiu fundar. Aí ela decidiu fundar, com 2 companheiras, a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Castres, em 8 de dezembro de 1836. Elas são denominadas popularmente Irmãs Azuis, por causa da cor do hábito. Ah, sim. Então o hábito se destaca. Entre os princípios diretivos dessa congregação se destacam 2: Deus só e servir aos pobres. Com o tempo, o número de irmãs foi aumentando, né? E seu horizonte se ampliou da França ao Senegal, Gâmbia e Gabão, para onde foram então as primeiras missionárias. Em 1853, Émile de Villeneuve pediu para ser substituída como dirigente da congregação, conseguindo que esta tarefa fosse confiada à irmã Helena Delmas. Ela vai então dedicar-se, já que ela saiu da congregação, da direção, foi então dedicar-se ao aspecto espiritual da congregação. Ela não saiu da congregação, saiu da dirigência, da diretoria, né? Em meados de 1854, olha o que aconteceu. Uma epidemia de cólera e de febre assolou a região. Joana morreu em 2 de outubro de 1854 como consequência da doença. Atualmente, a congregação conta com 700 religiosas em implantação em 16 países, com 50 colégios e 35 mil alunos por ano. Em Roma, possui uma casa de hospedagem para a acolhida de peregrinos. Entre 16 de maio e 29 de outubro de 2003, foi realizado o processo diocesano pelo Arcebispado de Barcelona sobre a cura de Binta Diaby, presumidamente milagrosa. No dia 4 de fevereiro de 2005, foi reconhecido pela Congregação para a Causa dos Santos o processo apresentado pelo Tribunal de Barcelona. No dia 16 de fevereiro de 2006, a consulta médica do Discatério reconheceu que a cura dos males provocados pela ingestão de soda cáustica, com as consequências pós-operatórias, foi rápida, completa e permanente e inexplicável à luz dos conhecimentos atuais da medicina. O passo para a canonização aconteceu em Petrolina, Pernambuco, com a cura milagrosa da garota Emily, vítima de violenta descarga elétrica que a deixou em estado vegetativo, queimada e desfigurada por 16 dias no hospital. As Irmãs Azuis colocaram uma relíquia da então beata debaixo do travesseiro do leito de Emily e, após orações pedindo pela cura da menina, a mesma restabeleceu-se instantânea e completamente. Aprovado este milagre pela Sagrada Congregação para a Causa dos Santos, foi marcada a sua canonização, que ocorreu no dia 17 de maio de 2015 pelas mãos do Papa Francisco na Praça São Pedro. Beatos agora, bem-aventurados do dia 2 de outubro, Beatos Luiz Iaquish, sua esposa Lúcia Donzai e seus filhos André e Francisco, mártires. Morreram em 1622. Luiz Iaquish foi um fervoroso cristão e benfeitor dos dominicanos de Nagasaki, no Japão. Foi queimado vivo após ser torturado e presenciar a decapitação de sua esposa e filhos. Minha Nossa Senhora, hein? Como
esses santos mártires sofreram, hein? Meu Deus do céu. Vamos a outro beato. Logicamente, eles ainda faltam cumprir um degrau para serem denominados santos, mas estão chegando lá. Bem-aventurado no dia 2 de outubro é o beato Antônio Chevrier, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, morreu em 1879. Fundou em Lyon, na França, a Associação dos Padres do Prado, para formar sacerdotes destinados a ensinar aos jovens pobres a fé cristã. Bem-aventurado no dia 2 de outubro é o beato João Beizim. Foi um presbítero, padre, sacerdote. Morreu em 1912. Foi um jesuíta de origem polonesa e exerceu seu ministério entre os leprosos em Fianarantsoa, Madagascar. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor Jesus. Olha aí, Nossa Senhora com os anjos ao seu redor. Neste dia dos anjos, é bom mostrar para vocês. Dia dos Santos Anjos da Guarda. Olha aí, Nossa Senhora com os anjos ao redor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 acate, pois vem de Deus, Criador de tudo, Criador do universo. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado se você deseja a vida eterna. Eu desejo a vida eterna. Qualquer ser em seu estado normal, com a consciência lúcida, vai querer o céu e não o inferno, onde ficará distante de Deus para sempre. Eu quero o céu. A parousia vem aí, um dia ela chegará, Jesus vai voltar. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus, como de fato Ele é. Tem o Pai, Criador, o Filho Redentor, Jesus Cristo, e o Espírito Santo Santificador, nosso discernidor. Mistério que não nos cabe decifrar, o mistério da Santíssima Trindade. Esse mistério tem 3 pessoas numa única divindade, numa única substância. Shalom Adonai, a paz de Deus. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6 /, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e repórterpaulomaciel.blogspot.com.